Graça e paz, mulheres de joelhos, tudo bem com vocês? Keila Rezende mais uma vez, estamos aqui estudando o segundo livro de Pedro, a segunda carta de Pedro, e é o segundo livro que Pedro nos traz mais conhecimento. Gosto muito de Pedro, me vejo muito com as qualidades, às vezes com os defeitos de Pedro principalmente, mas eu gosto muito de estudar, de falar sobre Pedro, porque eu me identifico muito com ele. Espero que vocês, amadas, estejam acompanhando os nossos vídeos, estejam desfrutando da palavra do Senhor, do que as meninas vêm trazendo para edificar, para nos ensinar, para nos renovar, para renovar nossa mente e o nosso coração em Cristo. E esse livro, a segunda carta de Pedro, aquele povo, nos traz assim muito refrigério, conforto, muito temor e tremor sobre o que vem a acontecer nos próximos dias, nos próximos anos, nos próximos tempos. Quem ainda não assistiu os vídeos anteriores, a introdução da Aline e os capítulos anteriores que as meninas já fizeram, volta lá nos vídeos, assistam para que a gente acompanhe passo a passo do que essa carta de Pedro nos traz. Esse capítulo 3 é o último capítulo do livro de 2 Pedro. E o que ele nos traz? Ele nos traz sobre a vinda de Jesus, sobre o comportamento cristão, sobre como devemos nos comportar e entender o que vai acontecer na próxima vinda de Jesus. Amados, é aqui no capítulo 1, no versículo 1, fala, né? Amados, esta agora é a segunda carta que lhe escrevo. Pedro já diz, em ambas quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor Salvador, que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. O que Pedro diz aqui? Mantenha a palavra na sua mente. Então já fomos ensinados por Paulo, estamos sendo reforçados e ensinados novamente por Pedro, para que nós mantemos as palavras que já foram proferidas, que já foram nos ensinadas pelos apóstolos, por todos eles. Então mantemos essa palavra na nossa mente, no nosso coração e aplicamos isso diariamente nas nossas vidas, amadas. No versículo 3 diz, antes de tudo saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Então aqui diz que Pedro fala que teremos zombadores, teremos falsos profetas, surgirão escarnecedores que irão zombar da palavra de Deus, perguntando, né? O que houve com a promessa que nos foi dita? Estão zombando da redenção de Cristo. Não devemos permitir isso. Devemos permanecer firmes na palavras, confirmando o que Deus já nos disse desde a criação do mundo. Se Deus já criou o mundo, já nos deu uma promessa, já houve a primeira vinda de Jesus Cristo e agora será a segunda vinda. Então deveremos ter a mente aberta, clara, renovadas, uma visão límpida, uma visão transparente, para que a gente consiga identificar quando essas pessoas surgirão em nossas vidas, em nossas proximidades. No versículo 8, Pedro diz, não se esqueçam disso, amados, para que o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O tempo de Deus não é o nosso tempo, não funciona da mesma maneira. Então, quando algum zombador vier a te perguntar onde está a promessa, saiba que o tempo de Deus é o tempo diferente do nosso tempo. Então, nessa hora, quando alguém surgir e te fizer essa pergunta, você não tenha dúvida de respondê-la. Como que você vai responder isso? Você sabendo que 1000 anos para Cristo não é 1000 anos para nós. Um dia para Cristo não é como um dia para nós. Então deveremos ter esse discernimento, esse entendimento de como é
cada tempo, cada promessa, quando a promessa vai se cumprir. Muitas vezes a gente recebe uma palavra, a gente sabe que tem uma promessa a se cumprir, uma bênção a chegar na nossa vida, mas a gente acha ainda que será no nosso tempo, e não é no nosso tempo. E quando alguém vier te criticar, te zombar ou questionar a promessa que Deus entregou para a tua vida, saiba que, confirme que não é o nosso tempo, não é o mesmo tempo dele. No versículo 9 diz: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, na bondade de Cristo, na bondade de Deus, ele nos concede tempo. Que tempo que é esse que Deus está nos concedendo? Ele nos está concedendo um tempo para que a gente se prepare para a segunda vinda dele. Estamos nos preparando, estamos estudando a palavra, estamos agindo como Cristo. Esse projeto Mulheres de Joelhos é um projeto que vem do Senhor para nos ensinar, para nos edificar, para nos preparar para essa segunda vinda. E Deus é tão bom, Cristo é tão bom, que Ele nos permite esse tempo, usarmos desse tempo, estar aprendendo, ensinando, meditando na sua palavra, compartilhando com alguém que às vezes não tem acesso a esses vídeos, mas que pode ter acesso à palavra através da sua vida, minhas amadas. No versículo 10 ele diz: o dia do Senhor, porém, virá como um ladrão, os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que há nela será destruída. A terra será destruída, os céus, as estrelas, tudo cairão, tudo será destruído, como já foi feito anteriormente. Então não é uma destruição de primeira. Na época de Noé, quando foi construída a Arca de Noé, quando houve o dilúvio, já houve uma destruição da terra. Mas por que há uma destruição da terra? Por que Deus quer destruir a terra? Será que Deus quer destruir ao povo, ao ser humano? Não, Deus quer destruir os pecadores, Deus quer destruir os zombadores, mas os filhos de Cristo sempre serão salvos como Ló. É isso que deveremos entender. A palavra de Deus para nós é para nos encorajar a viver uma conduta de fé. Devemos ter uma busca constante de valores eternos e não de valores carnais e passageiros. Muitas vezes estamos nos debatendo, vivendo com culturas e princípios mundanos que não condiz com a palavra do Senhor. Mas como eu vou saber o que condiz com a palavra do Senhor? Fazendo o estudo da Bíblia, assistindo os vídeos do Projeto Mulheres de Joelhos, assistindo a pregação com o entendimento que o pastor da sua igreja te coloca, assistindo qualquer canal, lendo a Bíblia. Então hoje a gente tem acesso a muitas ferramentas que possam nos trazer a palavra do Senhor. É isso que deveremos buscar. No versículo 11 também ele quer dizer o quê? A gente não se sabe o dia nem a hora que o Senhor virá. Ele virá como um ladrão. Refere-se ao fim dos tempos, a segunda volta de Cristo. Deus está nos dando um tempo para nos preparar. E na palavra já profetiza, já diz que isso acontecerá. Então ele é bom por nos permitir entendimento. Estamos sendo convertidos, estamos mudando o nosso conhecimento, a nossa mente, as nossas atitudes, os nossos conceitos, os nossos princípios. Aqui ele diz que os elementos da terra cairão, serão desfeitos pelo calor, tudo que nela há será desnudado, irá cair tudo, será limpa. Acontecerá o que? Deveremos abrir os nossos olhos, já é um prenúncio, devemos ficar atentos que tudo está sob o controle de Deus e não sob o nosso controle. Então Deus está vendo que nós queremos controlar a terra, queremos controlar as coisas que acontecem no mundo. A pandemia já foi algo que é um sinal dos fins dos tempos. Diz a palavra sobre peste, sobre pandemia, sobre o que vem acontecer. E Deus deixa claro que tudo isso está sob o controle dele, não sobre o nosso controle. Ele é soberano. É tudo sobre ele, não sobre nós. Por isso que deveremos abrir nossos olhos e identificar o que estamos fazendo e que deveremos mudar na nossa vida. Por mais que amamos a terra, por mais que gostamos de viver nessa terra, ela será destruída, os animais também e tudo que há nela. Isso serão sinais da volta de Jesus. Quando começar, cada dia mais forte isso acontecer, já serão sinais da segunda vinda de Cristo. Deveremos nos preparar para isso. Nesse tempo mais difícil, o que vai acontecer nesse tempo? Pregar a palavra. Se hoje já é difícil, imagina quando chegar essa hora. Quando ele voltar
o que Ele quer para nós, o que Jesus quer que a gente tenha paz. No versículo 11 diz, visto que tudo será assim, será desfeito. Que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, os elementos derreterão pelo calor. Eu vivo numa cidade super quente, aqui a temperatura é 45, 50 graus, às vezes a gente fala, Senhor, o Senhor já está chegando, né? Mas assim, é um procedimento de rejeição ao pecado, a prática de boas obras. Então, o que deveremos fazer? Tenhamos uma maneira de vida santa e piedosa, que aqui Pedro diz. Todavia, de acordo com sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. O velho será desfeito para que o novo entre, do mesmo jeito que aconteceu com Sodoma e Gomorra, do mesmo jeito que aconteceu com o dilúvio. O que Deus espera de nós? Santificação, boas obras, rejeição do pecado, que vivemos em paz, de uma maneira santa e piedosa, né? Portanto, amado, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz e harmonia, ele diz aqui. Estamos vivendo em paz? Imaculados, livres de censura ou de vício. Aqui está dizendo que empenhem-se, portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por eles em paz, imaculados e inculpáveis. O que seria inculpáveis, né? De uma maneira que ninguém te culpe, para que você não seja censurado quando chegar esse tempo, para você se empenhar o que agrada a Ele, não o que agrada a você e não o que agrada a pessoas desse mundo. Como que a gente vai viver em paz? Como que a gente vai conseguir passar por tribulações e continuar vivendo de uma maneira santa e piedosa? Lendo a palavra. A palavra vai te convencer e vai te converter a viver como Cristo. Fácil não é, ser harmônico muitas vezes não é, mas é através da palavra dele que você vai conseguir renovar a sua mente e as suas atitudes. No versículo 15 ele diz, tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também nosso amado irmão Paulo lhe escreveu. O que Pedro diz? Pedro faz um link no que Paulo já tinha escrito nas suas cartas, né? Que ele fala assim, Paulo escreveu com a sabedoria de Deus, lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, a quais ignorantes e estáveis torcem, como também fazem das demais escrituras, para a própria destruição deles. Eles torcem o que não entendem, eles distorcem o que não entendem, eles mudam a palavra de Deus pela dificuldade que tem de entender e ler a Bíblia. Mas Pedro reforça o que Paulo já tinha dito. Ele observa, ele reconhece que o apóstolo Paulo já tinha feito nas escrituras, que com longanimidade do Senhor em relação aos fins dos tempos. Paulo falou e ele reforça que muitas pessoas tinham dificuldade de entender, e os ignorantes deturpam a palavra de Deus pelo seu bel prazer. Não é porque eles são ignorantes ou porque a palavra é difícil. A palavra tudo se torna difícil na nossa vida se a gente não quer praticá-la, se a gente não quer entender. E por mais que elas sejam difíceis, nós não podemos mudar o que está escrito. A palavra é viva e eficaz. Muitas vezes a gente lê um versículo, lê um capítulo, lê um livro da Bíblia, a gente tem um entendimento. E em outro momento, quando a gente vai ler, a gente tem outro entendimento. Porém, por ela ser viva, a gente muda o entendimento, porém não pode ser distorcida na sua essência. A palavra de Deus na sua essência, ela não pode ser mudada. E no versículo 17 e 18, finalizando essa carta, esse livro, portanto, amados, sabemos disso, guardem para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele finaliza, a Ele seja dado a glória, agora e para sempre. Amém. Então Pedro adverte para que cresçamos na graça e no conhecimento de Cristo. Muitas vezes a gente se contenta com o versículo, com o culto, com o evangelismo, com alguma palavra que a gente recebe ali no momento de dor, no momento de necessidade, mas ele quer realmente, tanto Paulo quanto Pedro, nessas cartas, é que a gente cresça em entendimento, que a gente seja maduros, cristãos maduros que deveremos ser.
para que a gente não caia quando surgir falsos profetas, quando os zombadores da palavra e zombadores de Cristo surgir perto de vocês, que sejamos maduros no conhecimento, no entendimento, tá? E com amor a gente pode corrigir, com amor a gente pode exortar, com amor a gente pode mostrar o que está errado naquele entendimento daquela palavra. E aqui no conhecimento de Cristo ele diz, né, fomos informados para não cair em erros, e sempre para a glória de Deus, eternamente. Quando já somos cristãos, como já somos maduros, como estamos buscando conhecimento, a nossa mente vai renovada a todo tempo. Não existe aquela história da gente ler uma palavra hoje e permanecer nela e somente através dela, porque a Bíblia é completa, ela nos dá um direcionamento em todas as áreas da nossa vida, para mudar o nosso pensamento, para mudar o nosso sentimento, para mudar o nosso murmúrio, para que a gente seja santificado, para que a gente fique em paz, para que a gente desperte realmente no conhecimento que Ele nos traz, que a gente faça uso da palavra dEle, e não que a gente deixe aquela Bíblia parada na nossa estante, parada numa mesa de um quarto, parada em algum lugar da nossa casa, que você faça uso dessa ferramenta para que ela mude a sua cabeça e o seu comportamento, para que ela te traga paz, para quando Jesus voltar na sua segunda vinda, você esteja preparado, fortalecido, que você tenha crescido na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Eu peço através dessa palavra, Senhor, que todos vocês que assistirem, que lerem, que compartilharem, sejam edificados pela palavra do Senhor, porque essa palavra não é minha, não é sua, é de Deus para mim, é de Deus para você, é de Deus para nós todos, que possamos tornar essa palavra viva e eficaz nas nossas vidas, para que quando o Senhor Jesus volte, você esteja em paz, você esteja edificado, você esteja madura, minha amada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que você receba essa palavra, que você transforme ela no seu dia a dia, que você se afaste dos zombadores e que você viva a promessa que Deus tem para a sua vida, para que quando Ele venha, você esteja realmente em paz, madura e na graça do Senhor Jesus Cristo. Um beijo, fica com Deus.